Olá, tudo bem? Eu quero lhe agradecer pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. No nosso último encontro, nós falamos a respeito de fortalecer a têmpera, trabalhar o caráter e a importância disso para a nossa formação, para conseguir superar desafios. Hoje nós vamos falar a respeito de mindset. E o que é mindset? Mindset é a percepção do mundo, é como você vê o mundo, é a cosmovisão. É o sistema pelo qual se percebe as realidades observadas e vividas, e a depender das crenças e valores, você cria um modelo mental, uma maneira de ler o mundo, uma espécie de mapa que se forma na mente para ler o mundo e se guiar nele. E a depender do mindset, uma pessoa tem mais dificuldade ou não de encarar determinados episódios da vida. Vencer certos desafios, acreditar que algumas conquistas são possíveis. Perdoar ofensas sofridas, superar traumas. Então, qual é a importância do mindset? É ele, na verdade, que vai determinar como a pessoa vai agir ou reagir na vida, nos episódios de vida. E falar a respeito de mindset hoje também é muito oportuno, porque nós temos aqui uma pessoa que tem uma história de superação, tem uma história em Brasília, formou os seus passos, a sua carreira, desenvolveu sua carreira em Brasília e superou a vinda à cidade, o início da cidade e várias dificuldades que as pessoas que iniciaram em Brasília tiveram. Eu tenho a grata satisfação de trazer aqui nos nossos estúdios o mestre Testa. Olha, eu estou também muito emocionado, é um prazer enorme, eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo. E eu gostei muito, Carlos, do que você colocou sobre o mindset, a cosmovisão. Isso me remete a uma reflexão histórica e pensando também nas artes marciais, na formação complementar de todas as pessoas. Quando eu vim para Brasília, eu vim com 6 anos de idade, esse ano vai completar 61 anos que eu estou aqui em Brasília, e foi uma epopeia. Saí de Uberlândia, eu e meu irmão, meus pais já tinham vindo para Brasília, naquela primeira leva de imigrantes que vieram construir a capital. Até o primeiro hotel do Distrito Federal de Brasília, chamava Hotel Brasília, e era de propriedade de meu avô, o saudoso José Paniagua. E a Brasília existia apenas no Núcleo Bandeirante, alguma parte da Candangolândia, e outras áreas estavam começando ainda a ser construídas. E para a gente era uma aventura enorme ver aquilo tudo que estava construindo, uma cidade surgindo numa velocidade impressionante. Quantos anos mesmo você tinha? Já faz 61 anos, 1957, em abril de 1957. Então a gente vê que eu tenho a grata felicidade de ter aproveitado toda essa trajetória. Agradeço muito a minha mãe sempre foi uma grande disciplinadora. Boa parte da minha formação, tanto nas artes marciais quanto na universidade, eu devo a ela, porque quando eu comecei a lutar, meu pai não tinha muito interesse que eu entrasse na academia. Eu falei, mas eu preciso aprender a lutar, eu quero entrar numa academia, eu precisava fazer isso, porque a gente vivia também num ambiente muito hostil. Eu morava na Superquadra 208 e tinha que estudar no Colégio Setor-Leste, lá na L2, tudo a 611. Então eu tinha que passar por várias quadras. E, evidentemente, eu brigava muito, Então eu tinha que me defender de tudo. Eu nunca me esqueci da primeira pedrada que eu levei na cabeça, saindo da escola. E eu me sentia muito fraco. Eu vou te puxar para trás, eu quero que você comece do começo, mas assim, como a gente começou falando de mindset, tem a sua história, quando você já ouviu essa história de você, quando você ia estudar, aí você ficava em pé em determinado momento para você, ou com água, com a bacia de água fria no pé para manter. Mas assim, além de ser muito importante isso, porque isso mostra uma disposição, que é o que o professor Pedro Demo falou na participação no Congresso, ele falando de trabalhar o caráter, de trabalhar a têmpera, forjar que a gente o caráter falou muito humano. sobre isso no último programa.
qual era a sua motivação para você, ao invés de ficar, né, saindo ou né, você ter tomado aquela decisão de, não, eu quero crescer, eu quero aprender. Eu me lembro que desde que eu era criança, eu sempre gostei muito de ler. Minha mãe sempre falava, falando para os parentes, para os amigos, que eu, antes de saber ler, eu lia história em quadrinho, vendo as figuras e explicava tudo. Né? Eu fazia aquilo. Sempre gostei muito de ler, de estudar. E sempre fui muito curioso. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais característico da minha personalidade, a curiosidade multidisciplinar. E eu tinha que estudar. Eu me lembro que era muita tarefa. O colégio era um dos melhores colégios de Brasília, à época, o Colégio do Setor Leste. E os professores exigiam muito. Eu me lembro que eu tinha uma prova, por exemplo, de ciências, né, às 8 horas da manhã. Minha mãe me acordava quando ela abria o comércio dela, 5h30 para 6 horas da manhã, para eu estudar. Eu estava com muito sono ainda. E eu ficava andando na quadra, estudando em pé, andando. E aquilo foi desenvolvendo. Eu sentia muito sono à noite, eu botava uma bacia de água, botava os pés lá dentro para não dar sono. Quando eu entrei na universidade, a gente passava, às vezes, a noite toda na biblioteca da UNB, na área de reserva, estudando, porque tinha provas no dia seguinte. A gente tomava Coca-Cola com café, tirava o sapato para ficar no chão ali frio, andava, levantava, porque tinha que fazer prova. Eu me lembro que quando eu passei na primeira turma de Educação Física da UNB, em 1970, a gente tinha que estudar cálculo, biologia, química, né, e matemática. Aí você viu que não era a tua praia, né? Pois é, mas eu estudava de manhã, chegava lá às 7 da manhã para fazer prova até às 6 da tarde, estudando para passar um módulo. E logo em seguida eu mudei. Eu saí da educação física, não porque eu não gostasse da educação física, mas porque eu descobri que eu tinha muito mais vocação para a sociologia, para a antropologia, para a ciência política. E eu migrei, fiz outro vestibular, aliás, eu fiz 8 vestibulares na minha vida, passei em vários, não passei em outros, mas passei em quase todos que eu quis. Né? E daí vinha a minha formação. Então, a disciplina, a perseverança e a vontade de conhecer, de saber, que me levou a cada vez mais estudar, treinar, desenvolver outras modalidades, a conhecer o conhecimento das outras modalidades de luta e das outras ciências também. Agora, você falou assim, que você veio no início de Brasília, a gente sabe que a formação de Brasília, eu sei que é uma da sua dissertação de mestrado, falando sobre isso, sobre a violência nas quadras de Brasília, era uma característica da cidade, e você fez um estudo, uma análise sociológica a respeito disso. Eu gostaria que você falasse dessa análise sociológica e depois você me falar pra gente do início no Karatê. E eu quero antes, Testa, cumprimentar aqui algumas pessoas que estão aqui. O áudio não está legal, muito barulho. Ai, Mittermeier dos Anjos. É porque aqui vocês conseguem assistir os bastidores do canal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a Marta trazer eu não sei se aqui melhora, quando assim fala, fica melhor? Melhora o som? O som ficou melhor agora? Porque como a gente está transmitindo os bastidores no Facebook, não fica um som tão bom como se vocês entrarem no portal. Se vocês entrarem no portal caiofabio.net, na VMV-TV, que é o canal 1, vocês vão assistir com a qualidade aqui da VMV-TV, não vai ficar DV. Ficou até rimou, né? Eu quero cumprimentar aqui o Neurilan, Cirilo, Marcelo Lucena, valeu Marcelo. Está aqui assistindo. Hein, Marta, será que você consegue trazer aquele negócio para mim, por trás ali? Porque o pessoal acho que não está conseguindo ouvir aqui. Aqui direito o negócio. Por trás. Bom, vai por trás, passo para não passar. Bom, enfim. Já veio. Pronto, aqui, né? Os bastidores ficando aqui ao lado, eu acho que tem jeito, tem que ficar por aqui mesmo. Então, a minha pergunta é assim, a gente estava falando a respeito dessa característica da cidade de Brasília, que era muito violenta, né, no começo e tudo, e você fez o seu estudo em sociologia na graduação foi sobre isso, né? Foi no mestrado, já no mestrado, né? Mas, como você colocou, Brasília sempre foi uma cidade violenta, muito tensa, porque vieram para cá os filhos das elites políticas, militares, né, e administrativas,
de todas as regiões do Brasil, além dos migrantes, dos comerciantes, tudo. Era vamos dizer assim, um centro de desenvolvimento, com muitos choques culturais. E eu estudei, foi publicado em 1990, essa dissertação de mestrado, o título era Karatê e Identidade Social, uma análise entre aspas, das gangues do plano piloto, aquelas brigas entre quadras, das superquadras, da 409, 408, a 305, a 312 Norte, né, mais focada no plano piloto. E aquela dissertação, ela rendeu muito, ela foi muito divulgada, me tornou uma pessoa muito conhecida no estudo da violência, né, porque tive muitos convites para fazer entrevistas sobre isso, e a vida toda eu estive envolvido como sociólogo no estudo da violência, da juventude, o problema das drogas que assola a juventude a cada vez mais na nossa sociedade, e o papel das artes marciais. A grande destacada daquela dissertação foi que alguns pais colocavam seus filhos nas escolas de artes marciais, escola de música, de dança, e aquilo acabou se tornando uma profissão. Dali saíram grandes mestres, né? Então o Júlio Diné teve a academia, o Miura, que esteve aqui recentemente, o Tabosa na capoeira, o Adilson na capoeira, eu no karatê, e muitos outros que, a partir daquilo ali, que era uma prática normal, eles passaram a ser profissionais, porque aqui não tinha muitas academias, né? Eles treinavam junto, treinavam nas escolas, eu treinei no Elefante Branco lá no campo de futebol, sozinho durante muito tempo, depois virou uma grande academia que foi a gênese da Nagaikan, que nesse mês completa 45 anos de idade também, né, de onde você veio. 45 anos de Nagaikan. Foi onde eu comecei a minha trajetória no Karatê, né? Então, marcou uma presença enorme. E essa tese, realmente, ela foi interessante, porque despertou a atenção de muita gente, muitos analistas sociais daqui da capital, para o problema das artes marciais, como uma estratégia de vida, uma estratégia profissional. E Brasília sempre foi um marco, né? Ela sempre formou grandes campeões em praticamente todas as modalidades de artes marciais. Quero cumprimentar aqui as pessoas que estão assistindo, aqui a gente também aqui no Facebook, o Jacques Antônio Rocha, dá para escutar apesar da serra. Gente, está tendo uma obra aqui, mas, né, a gente está torcendo para que ela, né, adiante e tal, acabe logo. E vamos falar mais alto também. Talvez a gente falar um pouquinho mais alto. Mr. Maia dos Anjos, aí agora ficou top, legal, obrigada. Daniel Torá está assistindo, grande mestre Tessa, Daniel Torá Wilson Miranda, grande mestre Tessa, Andréa Mesquita, chame-o para participar do seu vídeo. Andréa Mesquita, que legal. Gente, vocês podem mandar perguntas por aqui, tá? Andréa Mesquita é uma grande campeã, né? Ela já foi da seleção brasileira, sua atleta, ela grande atleta até hoje, né? Uma referência nacional. Está bom agora, obrigada. Uma ótima pessoa. Ela é querida mesmo. Jaques, Leandro Miranda, obrigada pela presença. Adriana Amorim, massa, bem melhor o enquadramento da câmera, que bom. Curte aí a página, legal. Para participar do seu Mitemaia, Jacques Antônio, Gil Amorim, Lúcio Brito, bacana, Lúcio. Lúcio que foi seu orientador, meu orientador, né? na tese de mestrado. Eu devo a minha orientação de mestrado ao Lúcio, por um simples motivo. Eu passei para o mestrado e também passei no concurso público para ser antropólogo na FUNAI. E no mês seguinte me mandaram para a Amazônia. E só faltava, para eu terminar o curso de mestrado, só faltava a dissertação. E era o professor Pedro Demo, que era meu orientador, né? E aí não deu certo, eu ia estudar os índios de Roraima. Quando eu voltei, o professor Pedro Demo já estava envolvido com outros projetos, e eu fui procurar, por orientação do professor Pedro Demo, o grande mestre Lúcio Castelo Branco, que falou, você tem que escrever sobre o que você sabe sobre a sua vida, vai para casa e volta com a sua dissertação pronta, né? Aí eu passei 2, 3 dias com aquilo na cabeça, depois saiu, foi um trabalho muito bem feito, ele me ajudou muito. E depois eu passei para o doutorado também, estudando a mudança no universo do esporte, com o advento da Lei Pelé, aquela tentativa de transformar os clubes em empresa, e analisei o jogo político da Lei Pelé, sob orientação também do mestre Lúcio Castelo Branco, a quem eu saúdo e agradeço. Bacana. Mister Cláudia Ribeiro assistindo, legal, Moisés Ramires, obrigada pela presença, Marcelo Lucena, Carlos Basso, Giovanni Souza, César Zago, desculpa, João de Deus, Karatê, Carmen Oliveira, legal, Carmen, bacana ter você aqui, Francisco Fontinelli, está assistindo, é o Chicão, né, o grande Chicão, diplomata, né, amigo meu. Carla Giovannini, Carla, que bom você, Rodrigo Hernan,
Legal, o áudio não melhorou, Rodrigo, o áudio? Aline, gente, se não tiver bom áudio, fala pra gente. E vocês podem assistir Paulo Cavalcante, Ricardo Rosa. Valeu, gente, obrigada pela presença. Os competidores Marcos Vinícius e Maria Eduarda, bacana. Andréa Cavamoto, legal, Andréa, ter você aqui. Ruiter, Cláudio, Júnior César, Ângela Beatriz, Itagiba Antônio, José Carlos, Cruz Lopes, Bruno Ferrari, Mário Cadena, Rodrigo Epstein, Atílio Ghiose. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Vocês podem mandar as perguntas para cá, pelo Facebook, onde vocês assistem os bastidores, e aqui pelo chat do canal. Você pode mandar, você entrando pelo chat do canal, você pode mandar a sua pergunta aqui, que o mestre Tessa vai estar falando. Você falou da sua tese, você falou da sua dissertação de mestrado, da sua tese de doutorado. Agora eu queria que você falasse como é que foi o encontro karatê, o início do karatê. Bom, eu sempre gostei muito de luta e tive na minha adolescência muita dificuldade de sobrevivência. Eu era muito fraquinho e eu tinha que ir para a escola e eu nunca gostei de apanhar, a verdade era essa. E vinha sempre uns garotos mais fortes, batiam, brigavam e eu ficava muito indignado. Um dia eu cheguei em casa, falei com minha mãe e falei, mãe, eu preciso aprender a entrar na academia, preciso lutar. E aí eu tinha um amigo, que é um grande mestre hoje, que era o Adilson, que treinava um pouco de capoeira. Eu comecei a treinar uma capoeira com ele, treinei muitos anos de capoeira. Arranjei um punching ball, enchi de areia, amarrava numa árvore, ia treinar soco. Depois eu fui treinar um pouco de boxe com o professor Boa Morte. E aí treinei também judô no Colégio Setor-Leste com o professor, grande mestre Lofeixe Ojawa, que foi o maior campeão de todos os tempos do judô brasileiro, já falecido, infelizmente, né? Um precursor. E logo em seguida apareceu uma academia de karatê, lá na 408 no sul, no subsolo, com o professor Hiroshi Taniguchi. E eu insisti Hiroshi muito, Taniguchi. Hiroshi Taniguchi. Era um japonês, segundo dan do karatê Goju Ryu, né, junto com outro mestre chamado Kimufu Takei, de judô, que depois se mudou para Uberlândia e transformou Uberlândia num grande centro de artes marciais. E eu insisti muito com minha mãe, meu pai não queria, que eu já estava treinando capoeira, treinando judô, tudo, mas eu falei, eu quero aprender a karatê. Eu levava muito mais jeito para aquilo. Eu fui assistir uma aula e fiquei fascinado, né? E nunca mais larguei. Nunca mais larguei o karatê e já completo agora 52 anos praticamente de prática e sem parar com o karatê. Mas o meu mestre foi embora rapidamente, né? E depois ele deixou... você em pouco tempo começou a substituir nas aulas, Porque né? eu já tinha, como eu sabia chutar muito bem, porque eu vinha da capoeira, já tinha noção de soco, tudo, aprendi algumas coisas. E o mestre foi embora e falou, você vai ficar como monitor até que venha um professor substituto, lá na academia do Miura. Né? Para o pessoal identificar, é onde hoje é em frente ao centro médico Júlia Diné, tem aquela escola Processos. Né? Lá era a academia do Miura também, e tinha academia de boxe, a gente treinava por ali. E treinava capoeira no Elefante Branco, logo muito próximo. Então, depois eles trouxeram o professor Takeo Riani, que infelizmente também já faleceu no início do ano passado, que começou a trazer as informações e nos aproximou do grande mestre Senjato, que é o mestre da Bambam, da Andréa Mesquita, né? E a gente fez as primeiras técnicas treinando com ele, mas era o estilo Shorin-ryu. E aqui em Brasília tinha uma outra academia, comandada por um cidadão chamado Tetsuma Higashino, que era do Shotokan. E por a gente ter treinado com outros estilos, Goju-ryu, Shorin-ryu, ele não deixava ninguém entrar na academia dele. Era um japonês com a cabeça muito fechada, foi o professor do meu sócio Federico, né? E eu tive que uma vez ir até a academia dele para disputar uma seletiva para ir para o primeiro campeonato brasileiro de karatê, que aconteceu no dia 2 e 3 de dezembro de 1969, no Rio de Janeiro, no Clube Mourisco, lá em Botafogo. Eu fui até a academia dele, chamei um amigo meu que também infelizmente faleceu ano passado, o Abadá, que era mestre capoeira, era meu parceiro de treino, e eu fui à academia dele. Cheguei lá, me apresentei e falei, o meu professor Riani pediu que eu viesse aqui, ele me tratou muito mal, e eu tinha alguns amigos na academia dele, né? E ele falou assim, então bota o kimono. Aí, enquanto eu fui botar o kimono, lá no vestiário veio um aluno dele e falou, você vai lutar com ele, não é com a gente não. Só que eu era faixa verde, e ele era faixa preta quinto dan. Que mestre. Aí eu falei, mas pô, é uma coisa muito desleal. Aí eu fiquei muito apavorado com aquela situação, e ele veio para cima de mim, e eu, instintivamente, eu acertei. E ele levou um soco no rosto, machucou foi uma muito, boa ideia, né? não foi uma boa ideia. Mas me garantiu a ida para o Campeonato Brasileiro, né? E eu participei de todos os campeonatos brasileiros,
E Brasília não era uma potência, a potência era a Bahia e o Rio de Janeiro. Depois, São Paulo veio com uma força muito grande. Mas aí já em 1973, então de 69, 70 já foi um campeonato aqui em Brasília, 71 no Rio de Janeiro, depois começou a mudar. E muitos anos depois nós conseguimos formar os primeiros campeões brasileiros, porque nós não tínhamos professores especializados. Brasília nunca conseguiu formar bons árbitros. A gente conseguiu formar ótimos lutadores e alguns bons dirigentes, né? Mas nem todos estavam com competência para enfrentar o jogo político do Karatê, que é, de todas as modalidades de artes marciais que eu conheço, a mais politizada, a mais dividida. E também uma das mais bonitas. Nós temos que dar o valor aos grandes estilos do Karatê, porque ele é bastante diferenciado. Então, o início foi muito turbulento. Depois que vieram árbitros, né? Depois vieram as formações, nessa época não tinha. Não havia. A gente tinha que Agora, ir... sim, interrompendo só um pouquinho, você falou uma coisa que é da formação com Hiroshi Taniguchi, né? Que foi o teu primeiro sensei. Meu primeiro professor. Seu primeiro professor. Mas foi em pouco tempo e assim, e o que eu acho bem interessante, o que caracterizou bem a sua formação, talvez, primeiro que você sempre teve esse interesse diversificado, né? Sim. E o fato de você não ter ficado com um professor fez com que você buscasse vários conhecimentos, né? Sem dúvida. Porque depois do Hiroshi Taniguchi, que foi só até a faixa verde, né? Sem dúvida. Você foi aprendendo, olhando, aprendendo, vendo uma coisa ou outra, e depois foi se aperfeiçoando mais sozinho. E onde eu aprendi muito... Todos os campeonatos que eu ia, eu ficava observando detalhes, a movimentação dos pés, a guarda, a postura, né? Observava muito. Aí eu ia ao Rio de Janeiro, e aqui naquele tempo eu não tinha dinheiro para ir de avião, a gente pegava esse ônibus, né, normal, levava 19, 20 horas para ir até lá, a gente ia, voltava, assistia os campeonatos, e eu olhava com muita atenção os campeões, os melhores campeões, né, naquele tempo também não tinha divisão em peso, né, era absoluto. Observava os katas, ia na academia de todos eles que eu podia treinar. E depois que eu tive a oportunidade, eu comecei a trazer para Brasília um dos maiores mestres de todos os tempos para dar curso para a gente, que foi o professor Tadashi Takeuchi. Ele passou a ser um consultor da nossa academia e transmitiu muito conhecimento para a gente. Também fiz todos os cursos possíveis com os grandes mestres japoneses que vieram para os gachucos, aqueles encontros. Eu fiz curso com Asai, que acho que você também participou aqui no ginásio Nilson Nelson. Fiz com Yokomichi vários cursos, com Yahara vários cursos, eu fiz curso com Osaka. Os grandes mestres japoneses eu fiz, e também com os campeões brasileiros. Onde tinha oportunidade, naquela época os melhores brasileiros eram os cariocas e os baianos. Né? Então os caribé foram muito importantes. O Caribé, né? Da família Caribé, que hoje está na terceira ou quarta Carlos, geração. Que era o campeão brasileiro, né? no Rio de Janeiro. Daquela geração, Carlos, os maiores competidores que eu vi foi Ronaldo Carlos e Ugo Rigoni. O Hugo está atuando até hoje, o Ronaldo já partiu, mas muito bons competidores. Agora, o que era interessante também é que havia só uma organização no Karatê nessa época, né? Era vinculado ao pugilismo. Um campeonato brasileiro era um campeonato muito forte, né? Não haviam tantas confederações que hoje existem várias confederações. Eu comecei a competir na Confederação Olímpica, depois eu comecei a competir em outra confederação, depois vieram várias outras confederações. Interessante seriam se todas essas tivessem uma disputa também, né? Um torneio que juntasse todas. Nessa época, além de ser uma organização só, para vocês verem a diferença disso, né? Não haviam várias categorias, era uma categoria só. Só absoluto. Era só absoluto. E nem tinha então você que era mais leve, podia lutar com a pessoa do peso pesado e não tinha protetor. Agora eu queria só fazer um comentário aqui, que o Saulo Gonzalez, ele está falando aqui que treinou com o Higashino na 511 Sul. Sim. Era na academia do Higashino, a primeira era no Congressinho, Denise depois Terezinha, passou no Previdenciários. Atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Grande Carla, parabéns às duas. Obrigada, Denise. João Alves, parabéns pela reportagem. Professor Tessa tem muito ainda a contribuir pelo Karatê, sem dúvida, João. Está ótimo o áudio. Que bom, Jacques. Não é? A última academia do Higashino foi na 511, ali perto do restaurante Roma. Porque ele falou Higashino, aí eu estava achando que era o Rigoto, né? Não o Hiroshi ele foi embora, depois ele voltou. Nunca foi o seu professor, né? Não. O único contato que eu tive 2 contatos. Esse que
foi um entreveiro, e depois eu fui a São Paulo disputar um gachuco e fui o campeão. E o Tanaka, o mestre Tanaka, que está vivo ainda, o grande mestre, a maior lenda do karatê no Rio de Janeiro, entregou ao Higashino o troféu para ele premiar aquele que ele não gostava, que era eu. E ele teve que me entregar um troféu porque era o campeão, né? Então ele obedeceu, porque os japoneses são muito disciplinados, e eu acho que é o único troféu que eu guardo até hoje. Está lá na minha chácara, eu olho para ele, se lembrando, não pelo Higashino em si, que ele fez o seu trabalho, mas por quê? Eu fui a São Paulo sozinho, disputei contra praticamente todos os paulistas e mais aqueles gachucos que vinham. Foi quando veio o mestre Yokomichi, inclusive, fazer o curso com a gente, e eu fui vencedor. Foi quando eu voltei a competir em 1984. Naquele ano eu participei de 6 campeonatos e fiquei entre os 3 finalistas em todos os campeonatos. E eu tinha vindo, por que eu voltei a competir? Eu passei muito tempo na Amazônia, indo e voltando, e eu contraí uma malária. Fiquei muito fraco, mas muito fraco. Eu não conseguia nem fazer base, tremia. Fiquei 10 dias internado no Hospital Tropical em Manaus, passando mal. E eu achei que eu não ia sobreviver àquilo. Aí eu voltei, comecei a treinar novamente com aquela disciplina de ir para academia, treinando. Falei, agora eu vou começar a competir novamente. E aí eu já tinha, na época, acho que 33 para 34 anos, né? E competi até o Campeonato Pan-Americano, que o Brasil foi vencedor, né? Eu participei da equipe e depois daquilo eu me tornei treinador. Nunca mais eu competi. Mas sempre treinei. Mas nessa época você já era treinador, você já era Eu já professor, treinava a equipe de Brasília, já treinava desde 1973, eu era o responsável pelos treinamentos da seleção de Brasília. E o meu orgulho foi que uma vez nós fomos para o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro e a equipe era Danilo Venturini, Sérgio, Chiderico estava na equipe também, o Chicão Fontinelli, eu acho, e nós vencemos a maior parte das equipes. Ficamos em terceiro lugar, no geral. Né? O Tanaka teve que também olhar para ele, quem era o técnico, né? Era eu. Entendeu? E a partir daquele momento ele passou a me ver diferente também. Sim. Porque o japonês tem muito esse tipo de coisa. Da mesma forma, quando a gente foi competir no Japão e você participava da equipe, e nós vencemos a seleção do Japão no Japão, Campeonato Mundial. O técnico japonês, quando eu fui ao vestiário, ele com aquele orgulho do japonês, todo formal, ele foi até o banheiro e me cumprimentou. Em inglês, Brasil is very good. Eu falei, não, Japão is very good. Ele, não, Brasil is very good. Ele foi muito sincero fazendo aquilo. Depois na Disney, que também você estava lá, você foi campeão mundial, o Kotaka, lá, o japonês, que era o técnico da seleção americana também, acabou o campeonato, ele pegou uma medalha que era só para atletas e veio e me deu aquela medalha de presente. Então, achei uma deferência muito grande de ter esse reconhecimento daqueles que são os precursores, daqueles que são os criadores, né? E ter uma disciplina muito formal no karatê. Bacana. Um abraço para os dois, direto dos Estados Unidos, é o Sérgio Reis, trainer, bacana. Sérgio, obrigada. Everaldo José, Charles Silva, Vinícius Ferreira, Neurilan Cirilo, legal. Wallace, Márcio Barbosa, Marcelo Pocoroba, Rodrigo Epstein, Neurilian Cirilo. Obrigada, gente, pela presença aqui. Vocês podem mandar perguntas aqui, que eu passo aqui, a gente vai falando, conversando aqui com o mestre e respondendo as perguntas que vocês queiram falar. E o que a gente falando aqui de karatê, de formação e tudo, eu queria que você falasse assim, o que significa, o que você acha que significa ser um karateca? O karatê, assim como o judoca, o taekwondo, antes de tudo um estilo de vida. É uma pessoa que tem o espírito marcial, é um espírito forjado, é construído, ele tem que ser desenvolvido com treinamento permanente, com muita disciplina, muito gosto pelo aperfeiçoamento constante. E no karatê a gente tem muito isso com a partir do kata ou das técnicas de objetividade. Eu acho que nesse ponto o karatê e o kendo e o arco e flecha, o kyudo, tornam o foco uma coisa muito determinada para o praticante, e isso leva as pessoas a se dedicarem. Então, para você ser um karateca hoje, não é uma religião, não é uma filosofia política, não, é um estilo de vida. E esse estilo de vida exige das pessoas respeito pelo próximo, amar a natureza, amar as pessoas, amar a si próprio, desenvolver a autoestima e estudar permanentemente, porque um dos conceitos mais fortes que a gente tem estudado hoje, e que se falou durante muito tempo, que a resiliência é decisiva.
Resiliência significa você sair da zona de conforto, enfrentar a turbulência e voltar à zona de conforto e seguir a sua linha. Aqui que o japonês chamado soke, a linha reta. Muito bem, isso serviu até o ano 2000, 2000 e pouco. O mundo hoje é muito diferente, né? O mundo hoje trabalha na linha do antifrágil. O antifrágil são as pessoas que saem da zona de conforto e voltam mais forte ainda. Mais forte ainda, você não volta ao estado natural, você está se desenvolvendo, está se aperfeiçoando, está aprendendo. Então esse é o conceito mais forte que vem hoje dessas grandes análises dos visionários da ciência hoje, da estatística, das análises de risco, de tudo que é estudado na ciência política e é aplicado às artes marciais, assim como também os valores das artes marciais são aplicadas nas organizações, na gestão de pessoas, nos valores organizacionais. É um mundo que se interpenetra. Então, cada vez mais, ser um karateca tende a ser um estilo de vida mais abrangente, mais multidisciplinar e mais capaz de gerar a paz na relação entre as pessoas e principalmente no convívio com a natureza. O que não significa que você não tenha que ser político, não tenha que se defender e não tenha que preservar aquilo que você dá valor, né? E aí hoje o karatê é muito diversificado, mas as premissas são essas. Ele não pode ser mantido como o Funakoshi fazia lá no seu livro My Way of Life, um livro interessantíssimo, que mostra aquele precursor do karatê moderno, né, do Shotokan, evidentemente, porque tem outros mestres de outros estilos. E ele dizia o seguinte, olha, você tem que treinar, tem que ter disciplina, tem que aprender. E ele tinha dois professores, um que era muito forte fisicamente e o outro que não era muito forte fisicamente, mas que ele achava que era mais inteligente, porque o cara conhecia a geografia, sabia a história, e ele juntou o Shorei com o Shorin, e daí surgiu o Shotokan, o estilo dele. E ele era um professor primário, era um educador, o nosso grande Jinshin Funakoshi era um educador, né? Então ele tinha essa visão da formação do indivíduo. O treinamento e o estudo são decisivos para você crescer na vida. Até para você ter essa visão abrangente, para você e essa nova, a gente fala, você falou que a gente falava antes em resiliência, hoje é a antifragilidade. Antifragilidade. Né? E antifragilidade, então a pessoa não vai, ela não vai se vitimizar, né? De jeito nenhum. Ela não vai se vitimizar e ela vai buscar conhecer, né? Aumentar a sua visão, para ter essa visão, para não ser uma pessoa bitolada, né? O karatê ele não é uma pessoa bitolada, né? O lutador, o artista marcial não é e não deve ser uma pessoa bitolada, ao contrário, né? Até porque tem muitos estilos, são muitos karatês, então ele tem que conhecer. Essa modalidade que virou olímpica agora, que também é preciso explicar bem, a virou olímpica, foi convidada para participar da Olimpíada e foi uma grande vitória, porque a Olimpíada vai ser no Japão, mas é um processo muito longo ainda, né, até que ele se torne. E eles conseguiram fundir vários estilos, Shitoryu, Wadoryu, Goju-ryu, Shotokan, com os katas. Mas a regra é uma só, que não é a regra de luta, ela é para todos os estilos. Então você vai ver, se o karatê Kyokushinkai, que é criado pelo Oyama, um grande mestre, um cara de origem coreana, mas que passou a vida no Japão e desenvolveu um karatê extremamente forte, muito competitivo, dentro da regra deles, dificilmente vai se ajustar à modalidade olímpica, ela vai ter que se adaptar, mas eles têm um circuito mundial. Da mesma forma como no kickbox você tem o semi-contato, que se aproxima bastante do karatê, mas você tem o full contato, que se aproxima muito mais do chamado MMA hoje, né? Outro tipo de modalidade, do Muay Thai. Então, se você quiser ser um bom karateca, primeira coisa, você tem que abrir o seu cérebro para depurar as informações, trazer tudo que é bom dos outros estilos para você construir o seu estilo e tirar o que é ruim. O que é ruim é aquilo que não tem aplicabilidade, aquilo que vai te fazer ser orgulhoso e vaidoso, mas que não serve para nada, porque a gente falando da resiliência, o cara treina, vai, vence um campeonato, aí ele sobe no pódio, desce, ele volta ao normal. Não adianta nada. Eu fui campeão um dia, isso é história. O ultrafrágil é exatamente o contrário, o antifrágil. Eu venci aquele campeonato, subi ao pódio, recebi a medalha, disse eu estou muito melhor do que eu era. E vou treinar mais ainda para eu me tornar mais competidor, ou mais sábio, mais conhecido. Depois de um determinado período na vida, aí você vai ver que as medalhas não são tão importantes quanto o conhecimento e as relações que você estabelece, a troca de informações. A sua história passa a ter um valor não simbólico, mas é informação. A sua história
traz aquilo que você construiu. E se você guarda isso só para você, não adianta. Então aquela mentalidade antiga de muitos professores de que eu não vou ensinar porque meu aluno vai saber mais do que eu, isso é bobagem. O aluno tem que saber mais do que o mestre. Por quê? Se ele é mestre, ele vai sempre estar sendo superado, porque ele vai treinando pessoas que crescem junto com ele. Mas para as pessoas crescerem, o mestre também tem que crescer. Então essa é a diferença. Evidentemente que o corpo físico ele não vai ter o mesmo desempenho da juventude, mas a mente não, o cérebro não, ele não para, ele se desenvolve permanentemente. Você encontra muitos idosos mais sábios, mais ágeis, mais inteligentes, inclusive, do que muitos jovens que são apenas afoitos, que pensam com o corpo, e não raciocinam com o cérebro. É interessante isso, porque, na verdade, a pessoa ela tem que se decidir, né, por uma vida de desenvolvimento pessoal. Contínuo. Porque tem pessoas que, pelo contrário, que parece que elas optam, não, eu sou assim, eu nasci assim, né, eu vou morrer assim, eu sou teimoso mesmo, eu vou ficar teimoso, porque velho é teimoso, não. Né? Não funciona. Então é a maneira que não deixa de ser a percepção da realidade que a pessoa tem, né? Como é que é o meu padrão, como é que é o meu mindset, como que eu quero ver o mundo, como é que eu vou me relacionar com as coisas, com as minhas experiências, com as minhas vivências, né? Eu vou ser uma pessoa que vou levar e vou me abater, eu vou ser uma pessoa que vou ser um antifrágil, né? Eu vou bater e vou me fortalecer, É que esse é um dos problemas mais sérios hoje na formação das pessoas, não só nas artes marciais, em todas as áreas. São os valores pessoais. Então tem valores que as pessoas não negociam, mas se eles são muito rígidos, você não se flexibiliza, você não aceita o outro, não aceita as mudanças, você não aceita esse mundo que nós estamos vivendo. Aí muita gente fala assim, eu vou fazer, a minha vida vai ser assim porque do meu pai foi assim, do meu avô foi daquele jeito. Naquele mundo funcionou, no mundo atual não. Por quê? Você só pode manter as coisas da forma que elas são se as regras ou as variáveis que interferem no processo decisório das pessoas forem as mesmas. Elas não são as mesmas. Então mudando hoje muito rápido, É muito rápido. Hoje nós temos muitas variáveis que mudam completamente. Você vê o impacto da tecnologia hoje no dia a dia das pessoas, o meio ambiente, né, a questão da água, do ar puro, né, do espaço físico. Então tudo isso aí interfere. A gente tem que aprender a ser mais maleável, não que você tenha que se violentar. Ao contrário, você tem que burilar os seus valores para te dar identidade. Porque se você for mais um personagem assim amorfo, um anônimo, como se fala hoje, você é mais um na multidão. Você não vai desenvolver a sua identidade. A sua identidade é desenvolvida a partir do aperfeiçoamento dos seus valores pessoais, porque com isso você irradia uma energia positiva e atrai mais pessoas para trocar ideias com você. Se você não faz isso, você fica aquela massa bruta, você pode ser tipo um diamante que não foi burilado. As pessoas não ficam perto de você, porque bate e resvala, em vez de atrair. E as artes marciais, nesse aspecto, elas têm esse valor. Elas têm a capacidade de atrair, de agregar. As artes marciais, quando eu falo, é qualquer tipo de arte. Se é arte, ela tem um pouco de marcialidade. Um músico tem uma disciplina de arte marcial. Um pintor, um escultor, um poeta, ele tem uma disciplina muito rígida. Né? Você vê um cara para poder escrever um bom livro, um romance, um artigo, aquilo é um fundamento marcial. É porque muita gente confunde o marcial com o militar, que é muito bom também. Se as pessoas tivessem uma disciplina militar, elas fariam mais. Mas você não pode ter o rigor, a rigidez do militar, porque segue padrões de procedimentos. A disciplina, mas a flexibilidade. A gente tem que ser mais maleável, ser mais flexível e buscar as informações que são muito, muito rápidas e elas se tornam efêmeras cada vez mais rápido. O que interessa você saber hoje? Que tipo de técnica interessa a você? Você vai para a academia e vai repetir a mesma coisa a vida inteira, mas seus adversários treinam a mesma coisa também. Você falou uma coisa muito interessante, aí você falou várias coisas interessantes, mas uma coisa que me parece que é o primeiro passo para essa mudança, para uma mudança de padrão mental, é você questionar, que é esse burilar que você falou, você questionar os seus padrões. Então, se você hoje obtém um determinado resultado, esse é o resultado, é a consequência do seu padrão mental. Então, se não está dando certo, tem que pelo menos considerar a possibilidade de mudá-lo, né? Tem que mudar. Eu queria aqui fazer aqui o quanto... O Wilson Miranda está perguntando quanto que o MMA elevou o nível das artes marciais num todo, sob o ponto de vista psicológico e técnico. Eu acho o MMA uma grande invenção. Eu assisti o primeiro, a gente estava em 1994 aí nos Estados Unidos, quando veio.
E achei a ideia muito interessante de fazer essa fusão das artes marciais, né, com um pensamento que levou as pessoas a procurar se aperfeiçoar. Hoje, as academias de MMA, elas são completas demais. Então, os caras são treinados por técnicos de wrestling, de jiu-jitsu, de judô, de boxe, de karatê, que seja de qualquer modalidade. E elas foram depurando. Tiveram muitas modalidades nas primeiras versões do MMA que foram testar suas técnicas e não venceram, não conseguiram. Por quê? Os fundamentos eram aquele ali, luta de joelho, em pé, ajoelhado e no chão. Né? Então tudo isso aí foi gerando uma nova modalidade. E gerou um grande centro de treinamento hoje, que você tem a parte da nutrição, você tem o tratamento psicológico, você tem a parte física, a parte técnica, ou seja, criou um mercado enorme. Né? A cadeia produtiva do MMA, ligada ao turismo, ao espetáculo, é para mim uma das melhores coisas que aconteceu no mundo das artes marciais. E também movimentou, por exemplo, o karatê, que estava um pouco afastado, aí a partir do Matida, do próprio Vitor Belfort, do Jorge St-Pierre e esses outros que estão aparecendo agora, que vêm do karatê e também do kickbox, que é muito próximo do karatê, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, eles estão fazendo um sucesso muito grande por conta da precisão dos seus golpes, da plasticidade, da agilidade, da perfeição na execução dos golpes. Então eu acho que isso foi uma coisa muito interessante. E agora estão chegando os chineses e os russos, que estavam um pouco afastados. Seguramente, mas nos próximos anos, nós vamos ter muitas inovações no MMA, porque vem chineses com técnicas bem diferenciadas, com valores bem diferenciados de sua formação, e os russos que estão fazendo uma mudança muito significativa no MMA. Então essa miscigenação, esse encontro de modalidades e de culturas, para mim é uma vantagem muito grande. Aquilo que o karatê não conseguiu fazer. O karatê tentou apartar, criando os estilos, cada estilo com a sua escola, o seu circuito, e ele fica muito fechado. Então você tem um campeão da Goju-Ryu, o campeão do Shotokan, o campeão do Shito-Ryu, da Vado-Ryu, do Kyokushinkai. Podia ser aproveitado isso, né? Então, Nessa unificação. Tem uma pessoa que está perguntando aqui, que é o Juliano Furlan. Obrigada pela pergunta, Juliano. Então ele pergunta o fato do karatê estar se tornando olímpico. Ele pergunta o que você acha. É um caminho para unificar as confederações e deixar a política de lado? Como o sensei vê essa transformação do karatê? Não, eu não vejo essa unificação de maneira alguma. Dificilmente irá se unificar, até porque vai surgir um novo estilo. Esse chamado karatê olímpico, que é o da World Karate Federação do Karatê Mundial, ele tem os katas definidos, que são de vários estilos. São aqueles katas. Se criou um novo estilo. As regras de competição, os golpes valem tanto, pode ser aplicado dessa forma. Então ele é um novo estilo de karatê, é um estilo olímpico, é um estilo esportivo. E é muito bonito, é um estilo maravilhoso, eu acho muito bacana o karatê olímpico. Aí muita gente fala, mas não tem um espírito marcial. Não, ele é olímpico, entendeu? Ele é olímpico, ele não é aquele karatê de quebrar tijolo, aquele karatê histórico. Esses vão continuar, eles têm os seus circuitos. Agora o karatê olímpico, se ele se firmar como karatê olímpico, vai ser muito, muito bom para as crianças, para os jovens, para os técnicos. E aí o problema é que você tem uma regra muito rigorosa, você para participar do circuito olímpico, você é vinculado ao Comitê Olímpico Internacional, que tem as suas regras, é um jogo político muito, muito forte, já está havendo uma disputa enorme entre quem é que vai comandar isso, se é o Japão, se é os Estados Unidos, se é a França, se é a Espanha, são os países mais ricos, sendo que aqueles que estão aparecendo mais hoje, por incrível que pareça, estão vencendo os japoneses, são os muçulmanos. É o Iraque, a Turquia. Nossa, né? tá uma equipe outro forte, perfil né? físico, inclusive, de treinamento, de agilidade. E o Brasil também tem um ou dois competidores que têm feito um bom sucesso nesse modelo. Poderemos ter, sim, se o Brasil fizer um esforço significativo de bons técnicos, um ranking bem organizado, nós teremos campeões olímpicos também, quando o karatê começar a ser, de fato, colocado no karatê olímpico lá, porque nessa próxima Olimpíada, me parece que vão ter apenas 70 atletas de todo mundo participando. Não são todos que vão participar. Então é apenas uma demonstração. Mas foi uma grande vitória, porque eu tenho 50 e poucos anos de karatê e sempre houve o sonho dele se tornar olímpico. E a política nunca deixou. Agora me parece que avançaram bastante. Bacana. Você já acabou respondendo uma das outras perguntas aqui, que foi a respeito da unificação e da política. Então, o que você acha da inclusão do karatê nas escolas públicas? O Alzemir Dias está perguntando. Acho que seria muito bom se as escolas públicas tivessem
além do karatê, tivesse também educação cívica, cidadania, né, noções de orçamento, de política, porque o karatê ajuda a forjar o caráter das pessoas. Mas não é só o karatê. Se você tiver uma boa nas escolas públicas, o judô, o taekwondo, o jiu-jitsu, o muay thai, com disciplina, com um programa educacional bem supervisionado, seria muito bom para as crianças que poderiam lá na frente escolher uma modalidade, né, que tipo de esporte, de luta ela gostaria de desenvolver. Porque as crianças aprendem, mas tem algumas que têm mais vocação para outra. Um exemplo sou eu treinei karatê a vida toda, treinei kickbox, treinei boxe, treinei judô, entendeu? Capoeira há muitos anos, mas eu sempre me senti karateca. Eu tinha muito mais facilidade de karateca. Eu nunca consegui fazer um macaco da capoeira, um salto mortal. Eu não tinha essa habilidade. A minha habilidade é de soco e chute. Mas é treino também. Você nunca se focou em treinar, porque nunca nunca foi o teu interesse. O máximo que eu consegui fazer foi o S dobrado, porque eu já partia logo. A minha mentalidade era mais objetiva, né? Não tinha aquele... E fui um bom capoeirista. Eu tive muitos elogios de mestres, bons mestres como Adilson, o Monero, tudo, o Abadá, elogiava muito a minha ginga. Eu tenho uma boa técnica de ginga e já dei curso de ginga, com golpes de karatê, junto com muitos capoeiristas que eram convidados para ir à minha academia e a gente fazia treinos especiais, quando ia o pessoal do Adilson, o Jomar, aí faziam com a gente lá Kung Fu, Didi, Renato Vera, Paulo Vinícius, né, com todo mundo treinando. O mestre Testa, ele tinha um treino na academia que era com música de escola de samba, ficava só de calção, o jogo da raquete, né, as bermudas e raquete, só treino de raquete. Só pescoção, para dar reflexo. E aí fazia ginga, fazia muitos movimentos, que eram os movimentos que você tinha que amaciar, que né? veio da capoeira, corpo, com né? A flexibilidade, de rua. tudo, exato. aumentar o reflexo e tirar o receio de medo de levar apanhar. pancada, né? As pessoas gostam muito de bater e não querem apanhar. Ninguém bate a vida toda. Você tem que aprender a apanhar também. Não para você ser um masoquista, não é isso, nem sádico. É para você saber o seu limite, até onde você consegue suportar um castigo. Né? É o lance da resiliência. Né? Agora não, você é da fragilidade, você sai mais forte, se você sabe o seu limite. Agora, olha só, a gente falou assim de várias coisas, a gente falou do karatê, falamos um pouco do kickboxing, dessas diversidades, e eu gostaria de entrar um pouco no kobudo, porque você é um especialista em luta com facas, né, luta com bastão, nunchaku, e como que você vê isso daí, como é que foi como que despertou. Entendi. E esse seu interesse por facas, né? Você fez 3 vídeos, filmou 3 vídeos em Los Angeles de defesa pessoal com facas e se aperfeiçoou muito nisso de Los Angeles para cá. A sua técnica ainda ficou bem já mais tem mais de 30 anos que eu treino com as armas do kobudo, né? O kobudo é um complemento das artes marciais, principalmente do karatê, do hapkido, do taekwondo, das artes marciais de uma forma geral. Inclusive as artes marciais ocidentais, a espada, a lança, o machado. E eu sempre me interessei muito por esse tipo de técnica de combate, muito. E eu ganhei uma vez um nunchaku do meu sócio, também já falecido, Manuel José Botelho, que me deu um nunchaku que ele trouxe do Rio de Janeiro. Ele tinha aprendido um pouco o mestre Uriu, que está vivo ainda lá no Rio de Janeiro, é um dos mais graduados mestres japoneses, que tinha ensinado os fundamentos do nunchaku para ele. Isso em 1973. E eu comecei a olhar e comecei a desenvolver. E fiz, depois de muito tempo, eu treinava às vezes 2, 3 horas por dia, lá no Centro Olímpico da Universidade de Brasília, e ficava muito machucado, até dominar a técnica. E depois eu desenvolvi um sistema de nunchaku. E dei muitos cursos de nunchaku. E a parte das facas também. Sempre gostei muito de faca, tenho uma coleção fantástica de facas. E desenvolvi, como? Estudando as várias modalidades nas artes marciais filipinas, com vídeos, fazendo alguns cursos, mas muito com observação, autodidatismo. E desenvolvi um curso que já fiz esse curso no Brasil em muitos lugares, fiz em Nova York, né, fiz em Miami também, com muita gente procurando fazer esse curso em vários lugares do Brasil. Especialmente polícia, né? Polícia, segurança, lutadores, né, que têm interesse por isso, né? Então eles tinham essa preocupação, porque cada vez mais as pessoas utilizam as facas de uma forma covarde.
Essa que é a grande questão. E você precisa aprender a se defender disso. E às vezes utilizar também essas armas como um método de defesa. A gente tem o até bastão algumas retrátil, imagens, idem. só para interromper um pouquinho você, mas daqui a pouco você continua. A gente tem algumas imagens, você pedir para o Gabriel, se o Gabriel puder colocar aí para o pessoal ver, e o pessoal que está vendo, acompanhando aqui o programa, vai poder assistir um pouco. A gente está colocando um pouquinho das imagens. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, mas eu acho que não vai ser bom, enfim, vou tentar mostrar. Aqui, pode falar um pouquinho aí, mestre, das imagens que estão aparecendo? Sim, nós estamos mostrando, o treinamento é sempre feito com facas de borracha, né? E exige o controle, uma precisão imensa. E é uma coisa totalmente diferente, porque as bases que são utilizadas no karatê, no judô, na capoeira, não servem para a luta com facas. E o nosso sistema ele é baseado na sinuosidade da serpente e na precisão e a força do tigre. Você pode olhar, né, ali no vídeo, então, aí ali você pode ficar comentando. Como você utiliza a faca para se defender, né, buscando se tornar mais protegido também. Exige a imagem está em câmera lenta para poder perceber melhor a técnica, né? O ideal é que as pessoas aprendam isso em câmera lenta, tenham muita paciência e muita determinação, porque eles vão ter que aprender a se esquivar, se deslocar, a noção de distância é outra. Então eu acho hoje é uma das modalidades que deve crescer mais para levar as pessoas a se aperfeiçoarem no domínio do movimento, da respiração e da precisão. Eu dou muito valor ao treinamento com facas. Você treina com uma faca, depois com duas facas, você usa o canivete, você usa depois o facão e o tomahawk, que é o machado, né? Tudo isso aí vai levar as pessoas a um outro nível de precisão, né? E são treinamentos muito sofisticados, que exigem muita dedicação e aperfeiçoamento nos mínimos detalhes. Bacana. Esse seu interesse por facas não ficou só na defesa pessoal, né? A sua especialidade em conhecer as várias lâminas. As várias lâminas, aonde eu viajo para o exterior, eu sempre buscava ver as cutelarias, as lojas e trazia. Eu tenho uma coleção fantástica de facas, conheço muitos cuteleiros bons no Brasil. O Brasil tem grandes cuteleiros. Nós temos aqui no nosso grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, tem uma página também no Facebook que chama-se Testa Karatê Kobudo System, no qual eu coloco praticamente todos os dias vídeos, informações de todos os lugares que eu pesquiso e ver como é que as pessoas utilizam isso. A faca é, de fato, a ferramenta mais importante que a humanidade desenvolveu. Eu faço até uma comparação. A pedra lascada é mais importante do que o chip do computador? Sim, ela é mais importante, porque foi a partir da pedra lascada que nós chegamos ao chip do computador. Se não tivesse lascado a pedra e feito aquela primeira ferramenta lá na pré-história, o ser humano não chegaria aonde chegou hoje, entendeu? Então a evolução vem nesse sentido, a evolução da humanidade passa pelo domínio da natureza, para produzir alimento, para poder utilizar como ferramenta. Então ela está muito vinculada ao desenvolvimento da humanidade. E a tecnologia hoje é cada vez maior. E lembra, a cutelaria é uma arte. É uma arte. Tanto que lá na UNB, o professor Milton Hoffman, que é nosso colega de grupo, ele tem um curso no Departamento de Arte de Cutelaria. As feiras de cutelaria no Brasil e no mundo todo são feiras de arte. São obras de arte que vêm sendo feitas com muita tecnologia. O aço, evidentemente, também tem. Só para você ter uma ideia, existe um site no Brasil chamado facasantigas.com.br, e que é lá no sul do Brasil. Os caras vão buscando ainda no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Uruguai, até no norte da Argentina ali, facas que vieram para o Brasil no século XIX com a imigração alemã, italiana, que vieram como ferramentas. E eles recuperam essas facas, fazem novos cabos e vendem para colecionadores. Então eu tenho realmente uma admiração muito grande por facas. Eu tenho bengalas também, que é a outra arma que a gente usa, é o Kane, que vem do Hapkido coreano, né? E o bastão retrátil hoje, que é um aperfeiçoamento do Keibo, que é uma arma também japonesa que os americanos inventaram, que é o cacetete que fecha e abre, que é uma coisa muito útil para a defesa pessoal. Você falou de faca, o seu conhecimento de lâminas de faca é impressionante também, né? E fala pra gente qual é o seu hobby.
Eu tenho vários hobbies, não tenho um hobby só. Eu gosto muito de ler poesias, livros de poesia publicados. De vez em quando eu publico na minha página no Facebook, a página Professor Tessa, que aí não é arte marcial, é o professor universitário, os artigos que eu escrevo. Né? Eu gosto muito de assistir televisão e ver filmes sobre gastronomia, muito. Eu passo horas assistindo aulas de gastronomia. Você conhece Miura, falou que é um excelente, falou que é o melhor cozinheiro do mundo. E não duvido não, ele tem o sukiyaki do mestre Miura, é famoso, não é? Eu também cozinho razoavelmente bem, né? Gosto muito disso. Gosto muito de assistir aqueles filmes do Discovery, História. Então, a minha curiosidade é multidisciplinar. Tá? Então, eu tenho essa... Mas sempre com a faca na mão, né? O tempo todo treinando, o tempo todo. Quer dizer, a faca é um hobby e uma técnica também. Pode ser os médicos podem falar, é um toque também, né? É um transtorno obsessivo. Não é. É uma forma de lazer, é uma terapia ocupacional e é uma forma de você liberar a sua mente também, na linha do Osho. Você está meditando, desliga o seu cérebro e você vai longe com ele. Né? E a ponta, os dedos dos pés, das mãos são fundamentais, porque com eles você sente a natureza. Você desenvolve uma energia muito poderosa. Né? E a gente anda muito pouco descalço, a gente devia andar mais descalço, né? O contato com a natureza. Você falou de várias coisas importantes. Assim, a gente tem vários lutadores, várias pessoas assistindo. A Andréa Mesquita, a nossa querida campeã aqui, Andréa Mesquita, ela pergunta qual foi a importância, o que significou você como técnico da seleção feminina de karatê, né? Da CBK, você como técnico. Quando você foi técnico, foi a primeira vez, o mestre Tessa, quando ele foi técnico da seleção brasileira, foi a primeira vez que o karatê conseguiu um título mundial por equipe. Né? Foi quando você foi o nosso técnico, né? Foi a primeira vez. A gente tinha, pela Confederação Brasileira de Karatê, que é a entidade vinculada ao Comitê Olímpico, né? A gente conseguiu título por equipe. Foi uma conquista. Pan-americano várias vezes. Até então, aí eu vou falar também como atleta, a gente ia para os campeonatos, mas não tinha a mentalidade de campeões. A gente ia lá e a nossa conversa depois era quantas lutas você ia fazer. Quantas lutas você fez? Consegui fazer 3 lutas. Poxa, você foi bem. Então a gente não ia com essa mentalidade. Ela pergunta então para você como é que foi, o que significou. Aí eu queria que você fosse bem brevinho, que o nosso tempo também tá acabando. Vou responder a Andréa com muito carinho, muito gosto muito dela. Para mim foi a experiência mais significativa. Eu sempre quis formar campeões. Minha academia sempre formou campeões, a Nagaikan, desde o começo. Tanto que o pessoal fala assim, em todos os campeonatos a sua academia entrava. Mas eu queria ter um campeão mundial. Eu não pude ser. Eu não tive treinamento, nem condições de ser campeão mundial. Mas eu sabia que a gente podia ser campeão mundial. Nem participou, né? Não, você não chegou aí no Mundial. Pan-americano, nem cheguei aí. Então, você não chegou nem a disputar o Mundial. Então, né? Quando nós pegamos a seleção feminina para treinar, foi uma disputa política enorme, né? Porque era muito politizada essa coisa. Eu montei a melhor equipe. E a gente conseguiu ir para o Japão. Ali foi uma coisa fantástica, né? Um convite, uma dificuldade. Nós conseguimos patrocínio, fomos para o Japão e enfrentamos. Foi 2 vezes que eu participei lá com vocês. No primeiro, o Brasil chegou entre as 4 finalistas. No segundo, o Brasil foi campeão. Só que o juiz, entendeu? Ele não marcou o ponto. E aí deu um ponto para a francesa. O Brasil venceu o Japão, entendeu? A equipe era a Carla, era a Simone e a Cecília. O Brasil venceu o Japão, no Japão. Isso aí é uma coisa fantástica. E foi para a final com a França. O Brasil fez 20 pontos, a França fez 19 pontos. Só que o juiz, que era o Suzuki, um japonês, ele marcou o ponto deu ipom para a francesa. E aí tirou o título de campeão mundial do Brasil. E o Brasil ficou com a medalha de prata. Mas aí não adiantou, porque o próprio técnico depois veio falar com a gente, porque os caras sabem como é que funciona isso. Sabe quem ganhou e quem não ganhou. André, o campeão sabe quando é campeão. Exato. Para mim, André, foi uma coisa maravilhosa. E para as mulheres no Brasil, foi muito bom. Por quê? Para a primeira mulher participar de um campeonato de karatê no Brasil, foi uma dificuldade enorme. Nenhum japonês queria. No Congresso Técnico, isso em 1971, lá no Rio de Janeiro, a atleta era a Edna Regina, daqui de Brasília. Os japoneses não queriam, os homens não queriam. Brasileiro. No campeonato brasileiro. Brasileiro. Eles não queriam. Não, o karatê não é para mulher. Como que não é para mulher?
E aí foi votado lá, nós conseguimos apoio de alguns técnicos, não, aí pode participar no Catar sim. Aí a partir do ano seguinte, as mulheres entraram e as mulheres têm muito mais títulos do que os homens hoje, só isso. E os campeonatos mundiais, né, Tessa? Os campeonatos mundiais femininos são muito fortes. Muito fortes, as mulheres são muito campeãs, lutam muito, são muito aguerridas, sem desmerecer os homens, evidentemente, claro. Mas você não pode deixar um país como o nosso, que sempre foi machista, não queria disputar, deixar as mulheres participar, elas fizeram uma revolução no karatê brasileiro, no karatê sul-americano, pan-americano e mundial. Só isso. Legal, bacana. Foi bom demais. Obrigada, gente. Vocês que estão colocando aí, Júnior César, Ângela Beatriz, Itagiba, José Carlos, Cruz Lopes. Obrigada aí pela participação de vocês. Vocês podem ficar mandando perguntas aqui por aqui. Eu queria que você falasse, assim, a gente tem vários lutadores nos assistindo, o que você considera importante para uma pessoa se destacar no karatê, destacar em luta? A técnica que você considera, as aptidões, é claro, o conhecimento técnico, né? Mas o que você... Eu acho que hoje as lutas são muito rápidas, os atletas são muito treinados. Para você se destacar, você tem que ter uma técnica diferenciada. Um exemplo, quando eu formei campeões, eu exigia que meus alunos usassem os dois braços e as duas pernas. Todos os golpes que você desse com a mão direita tinha que sair com a mão esquerda. Então não tinha essa coisa, eu sou destro ou não sou destro. Não, lutador tem que ser versátil. Então, hoje, quais são os golpes que marcam mais pontos? Se você vai ser competidor. Essa técnica você tem que levá-la ao extremo. Tem que repetir muito, tem que treinar muito. Você tem que fazer muito esse treinamento. Eu me lembro muito bem de um japonês na linha do Yokomichi, que ele falava assim, depois acabou o treino, ele ia para frente do espelho e fazer mais 1000 repetições daquele golpe em câmera lenta. Para poder chegar a ter um nível de excelência. Se não tiver essa dedicação, você não vai. A outra é a capacidade de análise. No que você é bom? O que seu corpo movimenta com tranquilidade? O que sai instantaneamente? Aperfeiçoe isso. Aperfeiçoe. E comece a analisar os seus adversários. Né? Porque as pessoas muitas vezes vão lutar com os outros, mas não estudou, não faz aquela análise política do movimento, não faz aquela análise estratégica. Você tem que saber quem são. Cada vez mais a tecnologia está sendo aplicada. No karatê competitivo hoje você já tem o juiz do computador lá, que é para tirar a dúvida se o golpe entrou ou não entrou. Por quê? Porque é muito rápido. Né? Como a esgrima também tem isso e tudo mais. Se você quiser ser uma pessoa diferenciada, veja no que você leva jeito para fazer. Se é um kata, treine aquele kata, né? O ritmo e a precisão dos golpes, cada vez mais. Não adianta desperdiçar movimento, porque você vai gastar muita energia e não vai atingir o alvo. Você tem que fazer a sua objetividade acontecer. Legal. Fala pra gente aqui, o que é importante na vida? Parece redundante, mas o importante na vida é viver. Aí você vai me perguntar, mas viver todo mundo vive? Não, nem todo mundo vive. Viver é você conseguir fazer projetos importantes para você mesmo. Realizar os seus sonhos, que, por sinal, será também sonho das pessoas que você gosta. Se você faz sucesso, muitas pessoas virão, entendeu? Usufruir do seu sucesso. Se você é um derrotado, muita gente vai se afastar porque você emana energia negativa. Então veja, você tem hoje muitas oportunidades. O mundo hoje é maravilhoso para algumas pessoas e muito ruim para outras pessoas. A questão é, por que algumas pessoas conseguem realizar os seus projetos e outros não? Né? Então viver, na minha opinião, eu como professor, com 40 anos de experiência como professor, é fazer com que as pessoas, ajudar as pessoas a definirem o seu rumo, aonde elas querem chegar, o que elas querem atingir. O que vai te fazer feliz? Aí tem uma questão filosófica muito grande que é, o que é a felicidade? Ela existe, não existe? Ela existe e não existe, depende. Tem pessoas que ficam felizes com pouca coisa, tem pessoas que não se contentam com nada. Então varia muito. Na minha opinião, o meu jeito de viver é aprender sempre, estudar. E se possível conhecer pessoas que possam me ajudar a abrir novas portas, novas oportunidades para poder viver mais intensamente. Viver intensamente. Eu gosto muito. Viver. O que é importante é viver. E agora, para finalizar, queria que você passasse para a gente uma dica, a dica do Testa de alta performance. Levante cedo, treine muito, entendeu? E desenvolva as suas habilidades. Não deixe a sua preguiça tomar conta de você. Muitas vezes as pessoas ficam desanimadas. O desânimo ele precisa ser interpretado melhor. Né? Por quê? Muitas vezes você se pune porque você não conseguiu atingir aquilo que você queria naquele momento. Mas o seu cérebro e o seu corpo não descansaram ainda, eles estão
preparando para dar um novo salto. O grande problema é a dispersão. Eu sempre recebi muitas críticas de muita gente que trabalhou comigo. Mas você abre muitas portas, você faz coisas demais. Mas no final, eu cheguei aos 67 anos, eu fiz praticamente 9 cursos universitários, da graduação até a pós-graduação, desenvolvi vários sistemas, tive empresa, fui funcionário público durante 46 anos, muito bem sucedido na minha vida, e tive um orgulho imenso de ser funcionário público, trabalhei com índios, trabalhei com política, trabalhei com tecnologia, e achei que foi muito bem a minha vida, construí casa, tenho uma chácara, planto café, crio cachorros, escrevo, treino. Eu acho que não me arrependi das coisas que eu fiz. Me arrependi sim de deixar de fazer outras coisas, porque define prioridades. Hoje é muito difícil definir prioridades. Nós temos muita chance. Tanta coisa para fazer, tanta coisa bacana para fazer. Porque tem uma coisa, Carla, que é a bússola que está lá dentro da gente. Que a gente faz esse acordo com a gente mesmo quando é garoto. Quando eu crescer, eu vou ser isso. Eu sempre quis ser professor. Desde pequeno, minha mãe falava isso. Você sempre falou que queria ser professor. E eu sou professor. Meu orgulho é ser, minha alegria é ser professor. Eu tinha um amigo que falou assim, eu quero ser banqueiro. Ele virou banqueiro, ficou muito rico. O outro queria ser fazendeiro, foi ser fazendeiro. O que você quer ser? Você pode ser muita coisa, mas uma coisa é a diretriz. Onde você quer chegar com o que você quer ser. Bacana. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Alta Performance. Foi muito bom, você é uma pessoa rica em informações e é muito bom ouvir você. Eu agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo, que participaram, que ouviram aqui. E eu quero convidar você a imaginar que o seu cérebro é um hardware, um computador. E que as suas crenças, os seus valores são um software. E você se perguntar se eles estão adequados ao contexto que você vive no momento, para o resultado e para a vida que você quer viver. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima sexta-feira no programa Alta Performance. Os.